Olá a todos, cá estou eu no meu canal Carlos Magalhães PT. Como sabem, eu sou um doente de Crohn e um doente de cancro que está em fase de recuperação total e hoje, pela minha experiência, que continuo sempre a partilhar as experiências que eu tenho, e hoje resolvi partilhar uma experiência muito importante. Eu resolvi dar as 13 dicas para quem acompanha um doente oncológico ou de doença grave, portanto, não para o próprio doente, para a pessoa que, nos esquecemos sempre, que é a pessoa que está mais diretamente ligada à pessoa que tem a doença grave ou a doença oncológica. Vou dar 13 dicas de ouro para essas pessoas que acompanham, no fundo, a pessoa que mais amam e que estão mesmo a acompanhar, por assim dizer, a pessoa que tem doença grave ou doença oncológica. Essa pessoa, acima de tudo, na primeira dica que eu lhe dou é: nunca se pode esquecer de si própria. Portanto, a pessoa, apesar de querer ajudar o seu ente querido, querer ajudar a pessoa que está ao seu lado, o seu marido, a sua mulher, a sua filha, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, nunca se poderá esquecer dela própria. Porque se esquecer dela própria já não vai conseguir ajudar ninguém. Portanto, também és uma pessoa que precisa de ajuda. Portanto, tal como o próprio doente, também és uma pessoa que precisa de ajuda, e hoje posso dizer que hoje estive a fazer aqui uma medição das pessoas que acompanho. Já são cerca de 25% das pessoas com que já trabalhei no trabalho que desenvolvo de apoio às pessoas com doença grave e doença oncológica a ultrapassarem todas as suas limitações. Já são cerca de 25% as pessoas que me procuram para pedir ajuda também, no sentido de não ser o próprio doente, mas ser a pessoa que acompanha o doente. Porque este acompanhamento também tem um desgaste constante para a pessoa que está a acompanhar o doente nas consultas, a puxar, a dar energia ao próprio doente diariamente, a ter conversas com o próprio doente. Portanto, isto é um desgaste constante. Ver a pessoa que amamos ao nosso lado com um problema grave é como se nós também tivéssemos esse problema, mas no fundo não está no nosso corpo. Porque o problema nós temos lá mesmo, apenas não está no nosso corpo. No fundo é isto, porque é assim, se quem amamos profundamente está com um cancro, nós vamos sentir tudo o que ele sente, vamos ter as angústias que essa pessoa sente, vamos ter todos os sentimentos, vamos tê-los, vamos estar nas consultas, vamos estar nos tratamentos, apenas não está no nosso corpo. Portanto, vai estar ao nosso lado diariamente, vai estar sempre presente. Portanto, a pessoa que acompanha o doente oncológico ou doença grave, no fundo, precisa, por assim dizer, do mesmo acompanhamento que o próprio doente. Só que terá que o fazer paralelamente ao próprio doente. Não poderá, com certeza, pedir ajuda onde as respostas são dadas ao próprio doente oncológico ou doença grave. Terá que pedir uma ajuda diferente, num local diferente, possivelmente, um tipo de ajuda diferente. É assim que eu faço. Eu, no meu próprio trabalho que desenvolvo com essas pessoas, é feito de forma diferente. É um trabalho de ultrapassar certas dificuldades, certas limitações, mas as limitações são completamente diferentes. Portanto, nunca se esqueçam que também precisam dessa ajuda. Segunda dica: apesar da pessoa que amam estar diferente, apesar da pessoa que está à vossa frente, ao vosso lado, a pessoa que vocês acompanham, ter a doença grave ou ter a doença oncológica, a pessoa vai ter reações diferentes, tem ansiedades diferentes, tem medos diferentes, tem limitações diferentes, transforma-se momentaneamente noutra pessoa, pode ter reações que nunca teve, pode ter atitudes que nunca teve, de explosão, de stress, de raiva contida. Vai haver momentos que não vão reconhecer essa pessoa. Mas não se esqueçam, acima de tudo, para o vosso bem, para a pessoa que está doente, a pessoa que está à vossa frente é exatamente a mesma pessoa antes de estar doente. A boa notícia: todas as pessoas que passam por um processo de doença grave ou doença oncológica, é rara a pessoa que não se vai tornar uma pessoa melhor. Portanto, a pessoa sentir as dificuldades na vida, quer da doença grave, quer da doença oncológica, sentir todas essas dificuldades, quando ultrapassa toda esta doença, vai sentir uma pessoa completamente diferente. Então, se tiver algum tipo de apoio, como por exemplo o que eu dou
que consiga ultrapassar as limitações inerentes à própria doença, crenças que se criam durante a própria doença, limitações, tudo mais, de certeza que essa pessoa se vai tornar uma pessoa melhor. Vai passar a dar valor a coisas que não dava valor. E neste momento, ao ultrapassar a doença, o tempo, o amor, as pessoas que estão ao lado, vai ser tudo muito mais valorizado. Portanto, podia ser uma pessoa que perdesse tempo constante a ver séries, a ver filmes, vai querer viver em pleno. E é isto que se pretende, é isto que eu pretendo com todas as pessoas que eu trabalho, que as pessoas tenham uma vida plena após ultrapassarem a doença, ou mesmo durante a doença, que seja reduzido todas as limitações durante o processo de tratamento. É assim, após a passagem pela doença, tem tudo para se tornarem pessoas melhores. Tá bem? Não se esqueçam, para quem ama essa pessoa que está doente, não se esqueçam nunca, tenham paciência, que essa pessoa que está ao vosso lado é a mesma pessoa. E possivelmente vão ter uma pessoa numa melhor versão após a doença. É só esperarem. É só acompanharem, fazer o trabalho que continuam a fazer, acompanhar nas consultas, acompanhar, dar uma palavra certa, no momento certo, tudo mais. Mas a pessoa é o mesmo. Agora há aqui uma situação que é muito importante. Por mais que se acompanhas a pessoa que amas no processo de doença grave ou doença oncológica, mesmo que andes a fazer as tuas pesquisas na net sobre a doença, sobre as consequências da doença, sobre que tipo de tratamentos a doença deverá ter, é assim, não te ponhas a opinar ao doente. Ele é que tem que fazer o seu caminho, ele é que tem que procurar, ele é que tem que tomar as suas decisões. Tu não estás lá para opinar, não dês opiniões. Por favor, deixa o doente seguir o seu percurso médico assistido, que neste momento, quer seja uma doença grave ou doença oncológica, no caso da oncologia, pode estar a fazer uma radioterapia ou mesmo uma quimioterapia, deixa seguir os seus passos de tratamento. Não te ponhas a opinar, não ponhas a acelerar o que é que provoca o tratamento, o que é que os tratamentos provocam, o que é que não provocam. É assim, o máximo que podes dizer é à pessoa que amas, consulta, pergunta e esclarece todas as dúvidas que tenhas com o teu médico, não contigo. Tu não o deves fazer. Está bem? Já agora que estou aqui e que sabem que eu desenvolvo este trabalho, uma forma também deste trabalho chegar a mais gente é não só subscreverem o canal, como ativarem também as notificações, que eu periodicamente faço masterclasses gratuitas e faço lives gratuitas com todo o autoconhecimento que eu tenho. Eu estou a dar aula todo gratuitamente a todas as pessoas. Quer seja aquelas que vêm ter comigo para trabalhar de uma forma profissional, mas eu automaticamente estou a dar tudo o que tenho neste canal. Faço um pouco no Instagram, mas é mais fácil neste canal do YouTube, portanto peço que subscrevam, peço que partilhem este canal, peço que falem deste canal a pessoas que conheçam, que estão com este problema, ou seja o doente, ou seja pessoas que acompanham doentes. Vocês têm colegas, de certeza, uma colega de trabalho, um colega de trabalho que sabe que o marido ou a mulher está doente e ele próprio está a acompanhar nas consultas. Ele precisa de ver este vídeo, precisa de ver outros vídeos. O próprio doente tem aqui já muitos vídeos neste canal que vai ajudar em muita coisa, desde a área financeira, desde a preparação para a pós-doença, dicas, dou imensas dicas neste canal. Portanto, não se esqueçam de subscrever este canal e de partilhá-lo por quem precisam. Se felizmente tu não precisas, é assim, ainda bem, mas partilha e tens o dever de partilhar, se estás a ver este vídeo, com quem precisa, está bem? Antes de mais, antes que me esqueça, é assim, há outra situação que é muito importante para quem tu amas, tens de ter este cuidado. O cancro já faz parte da pessoa que amas 24 horas por dia, na fase ativa da doença. Tenta tirar quem amas desse registro. Portanto, se já tem consultas, se já tem tratamentos, se já está no pós-tratamento, já está a fazer alimentações próprias, tudo mais, já está a fazer exercícios, recuperações, fisioterapia, não tornes o tempo que, fora deste contexto de tratamento que a pessoa que ama está a fazer, não transformes esse tempo também
sempre a pensar na mesma coisa. Tens a obrigação de tirar a pessoa que amas do registro da doença. Então, vai dar uma volta, vai andar, se puderes, vai para a natureza, vai respirar as árvores, vai respirar a natureza, vai respirar o mar, vai andar à beira-mar, vai andar, se viveres perto do mar, vai, de certeza que tens árvores perto de ti, de certeza que tens uma floresta perto de ti, vai andar, vai caminhar, vão passear, caso possam caminhar é o melhor, conversar, mas não conversar sobre a doença, conversar sobre nem que seja do tempo, de futebol, sei lá, do que se passa no país, de outras coisas. Vejam muitos filmes, dediquem-se a ver comédias, dediquem-se a ver coisas que vos deixem realmente bem dispostos. Para ver coisas na televisão que seja para vos tirar, para vos pôr ainda mais em baixo, não. Neste momento tem que ser um upgrade de boas energias, de boas sensações. Se não sabes, aprende tu e ensina a pessoa que amas a meditar, a respirar, a ir buscar energias onde não tem, a procurar ajuda quando precisa. Mas não passes no registro também a puxar o assunto sempre do cancro. Tira esse registro. Vai jantar fora. É assim, não é por ter as limitações da doença e do tratamento que tu não podes puxar por uma pessoa que amas e tens esse dever de puxar pela pessoa que amas e é o melhor que tu podes fazer pela pessoa de tirá-lo do registro do cancro. Pensa, ele está a pensar ou ela está a pensar nisso 24 horas por dia. Dorme a pensar nisso, sonha a pensar nisso. Portanto, tira desse registro, dá-lhe uma palavra de esperança, dá-lhe uma palavra de descontração, acima de tudo. Tirar do registro é muito importante a pessoa que amas. Tu podes ter pequenas atitudes, por exemplo, da fase ativa da doença, que é quando está num tratamento, eu vou-te dar uma dica que isto aconteceu muito, quando estás num tratamento, estás ali numa introspeção, numa quimio, ou numa rádio, ou outro tipo de tratamento, é assim, tem uma atitude, quando vais ver a pessoa se está internada ou não, ou se está apenas a fazer tratamento, epá, leva uma revista, leva um jornal, não leves um livro. O livro é muito. Leva assim coisas básicas. Uma revista, um jornal, coisas que soltem a imaginação, que tirem da realidade, tudo que possas. Estes pequenos gestos vão ter uma importância e posso dizer, foram estes pequenos gestos de quem me acompanhou que tiveram se calhar mais importância no momento ativo da minha doença. Portanto, eu posso dizer que são estes gestos. Quando uma pessoa está a fazer uma quimio, uma rádio não, isso é impossível, mas à espera da rádio, por exemplo, são horas e horas que uma pessoa às vezes espera, numa consulta, epá, compra uma revista para a pessoa estar entretida, para não estar ali só a olhar para um placar quando é que chamam, quando é que é a minha vez. Epá, tira a pessoa também no momento exato das esperas da consulta, das esperas do tratamento, durante os tratamentos, aqueles que sejam possíveis, nos internamentos, tira a pessoa da realidade, leva uma revista, um jornal, não custa nada, está bem? É uma das coisas que podes fazer e tem uma importância extraordinária. 1 hora numa sala de espera, por exemplo, de uma consulta, é uma coisa indescritível, torna-se quase em 8 horas. Se nós tivermos um jornal, uma revista, aquela hora passa mais rapidamente. Se forem 2 horas, então, 3, 4, como por vezes acontece. Se estás a gostar destas dicas, estou a dar as dicas que eu próprio senti. Portanto, eu próprio senti estas necessidades no corpo, por isso é que eu estou a transmitir. Sistematizei-as eu próprio da recordação que tenho do momento da vida ativa da doença, o que eu vivi. Portanto, subscreve este canal, manda este canal para quem achas que deve ouvir estas palavras. Estas palavras são muito importantes. É um conhecimento muito importante porque fala-se muito do doente, mas não se fala da pessoa que acompanha o doente. Uma coisa que tu também tens que ter, e esta é uma dica daquelas muito importantes: respeita as decisões da pessoa que amas e que tenha doença grave ou doença oncológica, ou que tenha cancro, neste caso.
é assim, a pessoa vai tomar decisões, vai ter que tomar decisões na vida, vai ter que tomar muitas decisões. Por vezes pode tomar decisões que não te agradem, que tu achas que não é o mais correto, mas respeita. Mesmo que não concordes com algumas, respeita, que a pouco e pouco, mesmo que não concordes e que vejas que não é a decisão correta, mas naquele momento o doente tomou aquela decisão. E essa decisão pode ser revertida mais delicadamente ao longo do tempo. E até com ajuda, por exemplo. Se sentes que tens a pessoa que amas, que está a tomar decisões completamente... imagina, vou-te dar um exemplo. Há pessoas que passam, quando passam por um processo oncológico, compram tudo o que lhes aparece. Se vês que está nesta situação, isto é completamente uma limitação criada pela própria doença. Portanto, se tu vês que está numa situação dessa, contacte-me, que eu posso ajudar, posso ter uma conversa telefónica, uma conversa aqui, tal como estou hoje a fazer este vídeo, eu até a nível da internet é gratuito. Marca para a pessoa que amas, para falar comigo durante uma hora e meia, o que for preciso, é gratuito. Portanto, marca para a pessoa que amas, vai ao Instagram, tens lá na bio, ou no link do Instagram, tens lá, e marca para a pessoa que amas, para falar um bocadinho comigo. Quando vês que não estás a ter o alcance suficiente, não estás a ter as ferramentas suficientes para chegar à pessoa que amas, marca e põe a pessoa que amas, o doente, a falar comigo. É gratuito. Por vezes estou uma hora e meia a falar com a pessoa, é só dar aqui uns certos insights à pessoa. Por vezes é logo transformador esta conversa que tem comigo gratuita, não é? Portanto, se é gratuito, se eu estou aqui com disponibilidade, uma pessoa que passou por tudo o que a pessoa que amas está a passar, portanto, é uma pessoa que conhece, com causa justa, portanto, leva, se ele não tem coragem, porque é preciso uma coragem muito grande de um doente chegar lá e marcar para ele. Se és tu que estás a acompanhar esse doente e és a pessoa que amas, o doente, quer seja teu ascendente, quer seja teu filho, tua filha, quer seja teu marido, tua mulher, ou pessoa chegada de família, familiar direto, marca por ela. Ela é muito difícil tomar a coragem de marcar e de assumir uma coragem de marcar uma coisa pela net com uma pessoa que realmente o único conforto que tem é que sabe. É um doente crónico desde 2004 e é um doente oncológico, com um sarcoma mixoide, um dos doentes uns cancros mais raros que existem, a nível de mortalidade, e está aqui, desde 2015. Portanto, é assim, eu só posso dar insights da doença e explicar um pouco, até pelo autoconhecimento que eu adquiri ao longo destes anos, quer seja em situações formativas específicas para isso, quer seja pelo autoconhecimento por mim desenvolvido, assim, eu tenho ferramentas que usei comigo próprio e que resultaram. Portanto, às vezes olha, desculpem estar a aplicar, deixem de canceroso para canceroso. São conversas que só nós é que entendemos, está bem? Isso faz a diferença, respeita as decisões do doente. Agora é assim, tens de estar sempre alerta em relação à pessoa que amas. Tens de estar sempre alerta. Atitudes, pequenas dicas, se sentes que realmente a pessoa que amas está a passar por um processo que está demasiado a ir abaixo, arranja maneira de falar com os médicos que o acompanham, arranja maneira, marca comigo, faz qualquer coisa, mas tens de estar sempre alerta, porque são atitudes que de repente podem despontar num doente grave ou doente oncológico, porque de repente pensa na cabeça dele que a vida dele acabou. E a vida não acabou. É só um período. A doença vai passar na vida dele e vai se tornar uma pessoa melhor e vai ser um passado. Daqui a pouco, num futuro próximo, ir a olhar para esta situação toda como um passado. Portanto, mas o presente é muito doloroso. E quando sentis que há indícios mesmo de alguma gravidade, fala com o médico que acompanha a pessoa que amas, fala com quem acompanha, podes-me também contatar, pede-me conselhos a mim, vem, fala comigo, sabes como contatar, vai ao Instagram, carlosmagalhães.pt, e contacta-me, manda-me um mail, inscreve-te em alguma coisa, mas fala comigo, diz-me e eu posso-te aconselhar. Também tenho os meus contactos, também tenho os meus conhecimentos, mas deves fazer algo, também faz algo.
tem sempre um discurso positivo. Sempre, 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 sempre. Nunca ponhas em causa. O teu discurso tem que ser sempre positivo. Tens de ter um discurso sempre positivo para a pessoa que ama. Sempre positivo. Tudo vai correr bem, tudo vai correr bem, isto vai ser tudo ultrapassado, isto é só uma fase e daqui a uns tempos estamos a rir disto tudo. Foi o que eu fiz. E agora eu levo a vida a rir. Levei logo já na brincadeira. Também já tinha autoconhecimento pela doença de Crohn, tive que ultrapassar. E o próprio cancro já levei um pouco na brincadeira. Eu punha um hospital a rir, eu punha um corredor de enfermeiros a rir, porque assim, eu levei sempre isto tudo na brincadeira, não é? Levei sempre isto tudo na brincadeira, é a melhor forma de várias coisas. Tem um discurso positivo com a pessoa que amas. Nada de negatividade, nada de choros. Quantas vezes eu não falo com pessoas que, doentes, que, olha, fui dar a notícia à minha família e eles estavam todos a chorar. Epá, mesmo que sintam vontade de chorar, não chorem. Tem que ser positivos logo de imediato. Chorem às escondidas. Sofram às escondidas. Agora, à frente de quem está doente, com a doença grave ou com a doença oncológica, nada de negatividade. Nada de choros. Nada, 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 nada. Não podem. Epá, quando receberem uma notícia dessas de algum familiar vosso, por mais vontade que deem chorar e não sei o que vai tudo correr bem. Estamos cá, vamos juntos. Quando é que é a próxima consulta? Toca, vamos. A que horas é que é? Vamos juntos. Olha, vamos lá, eu vou contigo, eu vou estar lá contigo. É isso que tens que fazer. É um discurso positivo. Agora, caminho certo não existe. Porque assim, cada pessoa é cada pessoa. Eu, por exemplo, levei a rir, que é bom, é positividade. A minha mente estava sempre desperta para outras coisas. Eu parece que após, por exemplo, a radioterapia, que tive uma radiodermite, eu brincava, eu tinha a perna toda aberta. Eu brincava a fazer as raspagens, eu próprio quis aprender a fazer. Eu nos gabinetes de enfermagem, eu ria-me, era tudo a rir à gargalhada. Era assim, uma pessoa tem que levar as coisas assim. Eu, quando doía, eu tinha dores insuportáveis com a radioterapia e ia levar mais radiação em cima. Eu abri a perna, se calhar na 20ª sessão de radioterapia fiz 36. Portanto, é assim, podem imaginar, era o sangue escorria pela perna abaixo, cada vez que eu saía da radioterapia. É assim, mas eu próprio aprendi a tratar de mim. Isto é muito importante. Outra coisa que não te podes esquecer de dar à pessoa que tu amas, que está com uma doença grave, uma doença oncológica. Tens que lhe dar espaço. Dar-lhe espaço, dar-lhe tempo para assimilar, para ter as suas próprias sensações. Tem que ter o seu espaço. Tem que ter o seu... Aqui, por exemplo, eu estou a olhar, está sol lá fora. Assim, o que tu podes fazer é, vai um bocadinho lá para fora respirar, mas dá-lhe o espaço dele ou dela, está bem? É muito importante dar esse espaço. Agora, mais importante, e a última dica que eu vou deixar aqui, porque o vídeo também já está um pouco longo e vocês já devem estar um pouco exaustos, mas isto é de facto um tema muito importante que ninguém fala, que é a pessoa que está a acompanhar o doente oncológico também precisa de ajuda e também precisa de dicas. Se não só faz porcaria. E só faz porcaria vai prejudicar o próprio tratamento do doente. Está bem? Tem que haver dicas para quem acompanha os doentes oncológicos. Está bem? Estas dicas, felizmente, eu não precisei de ajudar a quem me acompanhou, porque havia um autoconhecimento também da pessoa que me acompanhou, a minha mulher, neste caso. Mas é assim, nem todas as pessoas são assim, nem todas as pessoas têm a sorte de ter a melhor mulher do mundo como eu tenho, não é? Portanto, é assim, há uma palavra que tu nunca podes aplicar. Nunca digas à pessoa que amas que está doente, uma doença grave, ou com uma doença oncológica, nunca uses esta palavra. Eu sei o que é que estás a passar. Eu sei o que estás a sentir. Eu sei pelo que estás a passar. É assim, porra, desculpem a expressão. Podes imaginar, mas não sabes. Nunca digas isto. Se tu tens esta frase com a pessoa que amas, de dizeres que sabes o que a pessoa está a passar, a não ser que já tenhas tido cancro ou uma doença grave. Aí sim, como eu estou a dizer, eu sei o que é que a pessoa que tu amas está a passar. Está bem?
Eu sei o que é que ele está a passar. Por gatilhos mentais é que ele está a passar, por períodos mentais é que ele está a passar, o que é que ele sente, o que é que ele pensa, o que é que ele sente, as necessidades e o que é que ele quer e o que é que ele precisa. Agora tu amas. É verdade. Mas nunca podes aplicar esta frase. Eu sei pelo que estás a passar. Não sabes nada. Se tu dizes isso, vais criar a coisa pior que pode existir, que é o fechar na caixa da pessoa que amas. Ela vai se fechar perante ti. Porque vai ter medo de dizer assim: tu não sabes a porra nenhuma pelo que eu estou a passar. Está bem? Isto são dicas que eu quis aqui deixar. Espero que tenham chegado até aqui ao vídeo, até ao final, para ver, vale a pena. Se chegaste até aqui é porque realmente amas realmente a pessoa que está ao teu lado e tem a doença oncológica ou a doença grave e te interessou ver este vídeo até ao fim. Subscreve o canal, que eu vou estar sempre a fazer vídeos, estou sempre a partilhar conteúdos. Ativa lá o sininho, ou o que é, porque eu também faço umas lives de vez em quando e umas masterclasses gratuitas e para teres acesso a todo o conhecimento. Não te esqueças, eu vou dar mais dicas, porque é assim, tal como eu comecei este vídeo a dizer, já 25% das pessoas que acompanho são pessoas que acompanham doentes graves ou com doenças oncológicas. Não são os próprios doentes, são eles próprios que precisam de ultrapassar as crenças e as limitações que foram criadas durante o período da doença. Está bem? O telefone toca e o vídeo tem que acabar. Está bem? Obrigado a todos, uma boa tarde, um beijar e força, 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 força. Vamos cá estar todos para nos rir disto tudo. Está bem? Obrigado.